Imagine ter que fingir ser sua melhor amiga por uma noite e acabar conhecendo um bilionário misterioso que mexe com tudo que você acredita. Ela é pura, inocente. Nunca imaginou que um simples favor mudaria sua vida para sempre. Mas quando a química entre eles se torna impossível de ignorar, como esconder a verdade? E quando ele descobrir quem ela realmente é, será que o amor vai resistir? Essa história tem tudo o que você ama. Romance intenso, muita emoção, obstáculos de tirar o fôlego e um final que vai te fazer suspirar. Se você curte histórias onde o amor enfrenta tudo e todos, fica comigo até o final porque você vai se apaixonar junto com eles. Aperta o play e vem. Se você curte esse conteúdo, fortaleça o canal. Inscreva-se, deixe seu like e comente aqui embaixo. Sua interação é o que nos motiva a trazer cada vez mais histórias. Laura Ramos acordou naquela sexta-feira com o cheiro de café fresco invadindo seu quarto. Espreguiçou-se na cama apertada e olhou para o relógio. 6 da manhã. Mais um dia de trabalho na floricultura a esperava. Levantou-se, vestiu uma calça jeans desbotada e uma blusa florida. Prendeu os cabelos castanhos em um rabo de cavalo e foi até a cozinha. Melissa, sua melhor amiga e companheira de apartamento, estava sentada à mesa com a cabeça entre as mãos. Algo estava errado. Mel, você está bem? Laura perguntou ao ver a amiga pálida. Melissa levantou o rosto. Os olhos estavam vermelhos e o nariz escorrendo. Estou péssima, Laura. Acho que é gripe. Acordei me sentindo horrível. Você precisa voltar para a cama. Vou fazer um chá. Não posso! Melissa se levantou bruscamente e cambaleou, segurando na cadeira. Eu tenho aquele jantar hoje à noite. O do empresário, lembra? Caio Monterrey. Laura franziu a testa. O bilionário que você ia acompanhar? Esse mesmo. Laura, eu preciso desse trabalho. Preciso do dinheiro para pagar o tratamento da minha mãe, os exames, os remédios. A voz de Melissa falhou e ela começou a tossir violentamente. Mel, olha para você. Não está em condições de ir a lugar nenhum. Melissa agarrou as mãos de Laura com desespero. Por isso preciso que você vá no meu lugar. Laura deu um passo para trás. O quê? Você enlouqueceu? Eu não sei nada desse mundo de luxo. Não vai estragar nada. Laura, por favor, você só precisa fingir ser eu por algumas horas. Sentar bonita, sorrir, fazer conversa educada. Melissa, eu trabalho com flores. Não sei usar metade dos talheres que devem ter nessas mesas chiques. Vou fazer você passar vergonha. Melissa tossiu de novo, limpando o nariz. Eu te ensino tudo. O jantar é às 8 da noite. São apenas 3, 4 horas. Você fica ao lado dele, conversa sobre amenidades e pronto. Ele nem vai reparar muito em você. Laura olhou para a amiga que a acolheu quando ela chegou do interior sem conhecer ninguém na cidade. Melissa tinha sido sua família nos últimos 3 anos. Como negar ajuda agora? Eu não sei, Mel. Por favor, pela minha mãe. Você sabe que ela precisa desse tratamento urgente. Laura suspirou fundo, sabendo que já tinha perdido a batalha. Está bem, mas você vai me ensinar cada detalhe. As horas seguintes foram intensas. Melissa, mesmo doente, passou o dia inteiro treinando Laura. Ensinou qual talher usar para cada prato, como sentar com postura elegante, como segurar a taça de vinho sem parecer desajeitada. Se ele perguntar algo que você não sabe, seja vaga e joga a pergunta de volta. Homens adoram falar sobre si mesmos. Melissa instruiu enquanto passava blush nas bochechas de Laura. E se alguém me reconhecer e contar que eu não sou você? Ninguém vai. Você nunca frequentou esses ambientes. Relaxa. Às 7 da noite, Laura estava irreconhecível. Melissa emprestou um vestido preto elegante que abraçava o corpo de Laura perfeitamente. Os cabelos estavam soltos em cachos suaves, a maquiagem realçava seus olhos castanhos e um batom vermelho completava a transformação. Nos pés, um salto alto que a fazia cambalear. Como vou andar com isso? Laura reclamou, segurando na parede. Passos curtos, vai devagar e lembra, você é Melissa Andrade hoje. Modelo, sofisticada, confiante. Laura encarou seu reflexo no espelho. Quem era aquela mulher? Eu posso fazer isso, são só algumas horas. Isso mesmo, e Laura? Melissa segurou as mãos da amiga. Muito obrigada.
Você é a melhor amiga que alguém pode ter. Laura abraçou Melissa rapidamente, tomando cuidado para não pegar a gripe. Agora volta para a cama e torce por mim. No táxi a caminho do restaurante, Laura repetia mentalmente tudo que Melissa havia ensinado. As mãos suavam dentro da pequena clutch. O coração martelava forte no peito. Chegamos, senhorita, o taxista anunciou, parando em frente a um restaurante imponente com fachada de vidro e luzes douradas. Laura pagou a corrida e saiu do carro. Subiu os degraus com cuidado, rezando para não tropeçar no salto, e entrou no saguão luxuoso. Um recepcionista de terno se aproximou. Boa noite. A senhorita tem reserva? Sim, mesa do senhor Caio Monterrey. A voz saiu mais firme do que ela esperava. Por aqui, por favor. Laura seguiu o recepcionista pelo corredor elegante. As paredes eram decoradas com obras de arte caras, lustres de cristal pendiam do teto, e o murmúrio discreto de conversas elegantes preenchia o ar. Tudo ali gritava sofisticação. Ela não pertencia àquele lugar. O recepcionista a guiou até uma área reservada. Laura viu uma mesa ampla cercada por homens de terno, e no centro estava ele. Caio Monterrey era ainda mais imponente pessoalmente. Alto, ombros largos, cabelos negros perfeitamente penteados e uma expressão que beirava o entediado. O terno azul marinho que vestia era impecável. Quando os olhos dele encontraram os dela, Laura sentiu um arrepio. Eram olhos que pareciam ver através de qualquer fachada. Por um breve segundo, ela teve certeza de que ele sabia que ela era uma fraude. Mas então ele sorriu educadamente e se levantou. Boa noite. Você deve ser Melissa. Laura forçou um sorriso. Sim. Boa noite, senhor Monterrey. Caio. Pode me chamar de Caio. Ele puxou a cadeira ao lado dele. Por favor, sente-se. Laura sentou com cuidado, mantendo as costas retas como Melissa ensinou. Caio voltou a se sentar e a observou por um momento antes de fazer as apresentações com os sócios presentes. Ela sorriu e acenou. Enquanto pegava o menu, Laura fez uma prece silenciosa, que aquela noite terminasse logo e sem desastres. Mas algo no ar dizia que nada seria simples. Um garçom surgiu com um menu encadernado em couro. Laura o abriu e ficou atordoada. Não havia preços. Apenas nomes em francês que ela não conseguia nem pronunciar mentalmente. Seu pulso acelerou. Como ia pedir algo se nem entendia o cardápio? Já decidiu o que vai querer? A voz de Caio soou perto do seu ouvido, fazendo-a sobressaltar. Laura olhou para o menu desesperadamente. As palavras pareciam dançar na página. Posso sugerir o coq au vin? É a especialidade do chefe. Havia algo divertido no tom dele. Parece ótimo, Laura respondeu rapidamente, fechando o menu com alívio. Caio fez o pedido para ambos em francês fluente. É claro que ele falava francês perfeitamente. Laura mordeu o interior da bochecha, sentindo-se cada vez mais deslocada naquele mundo que não era o seu. A conversa na mesa começou. Os sócios falavam sobre investimentos, fusões, mercados internacionais. Laura apenas sorria e acenava, sem entender metade dos termos empresariais que usavam. Foi então que Richard, o sócio inglês, se virou para ela. E você, Melissa, trabalha com o que exatamente? O sangue de Laura gelou. Eu sou modelo. Ah, fascinante. Deve viajar bastante então. Sim, bastante. Laura pegou a taça de vinho e tomou um gole generoso para ganhar tempo. O líquido desceu quente pela garganta. Caio observava tudo em silêncio, recostado na cadeira, com um dedo no lábio inferior. Aquele olhar atento não a deixava escapar por um segundo. Quando os pratos chegaram, o verdadeiro pesadelo começou. Laura encarou a quantidade absurda de talheres ao redor do prato e entrou em pânico. Qual deveria usar primeiro? Os de fora para dentro? Ou de dentro para fora? Não conseguia lembrar o que Melissa tinha ensinado. Hesitante, pegou um garfo que parecia adequado e começou a comer. A comida estava deliciosa, mas ela mal conseguia saborear com o nervosismo, tomando conta de cada célula do seu corpo. Primeira vez comendo coq au vin? Caio perguntou baixinho, para que só ela ouvisse. Como sabe? As palavras saíram antes que Laura pudesse se controlar.
Ela mordeu o lábio, arrependida da pergunta idiota. Ele inclinou a cabeça levemente, um sorriso quase imperceptível nos lábios. Intuição. Durante o prato principal, Klaus, o sócio alemão, contou uma piada sobre banqueiros suíços. Laura não entendeu direito o contexto, mas quando todos riram, ela deu uma gargalhada alta e espontânea que ecoou pelo restaurante inteiro. Todas as cabeças se viraram. Laura tampou a boca, mortificada, sentindo o rosto pegar fogo. Desculpa, ela sussurrou, querendo desaparecer. Para sua surpresa, Caio sorriu. Um sorriso genuíno dessa vez que alcançou seus olhos. Não se desculpe, foi a primeira reação honesta que ouvi a noite toda. Laura o encarou, confusa. Havia algo no jeito que ele olhava para ela que a fazia sentir completamente exposta, mas não de forma ameaçadora. Era curiosidade genuína. Então, Melissa, Richard voltou a puxar conversa. Você aprecia a arte? Ouvi dizer que Caio tem uma coleção impressionante. Laura piscou. Arte? O que Melissa tinha dito sobre arte mesmo? Eu gosto sim, principalmente de... Seu cérebro travou completamente. Qual era aquele pintor famoso? Principalmente de observar as obras e sentir, sabe, a emoção que elas transmitem. Foi vago o suficiente? Melissa tinha dito para ser vaga quando não soubesse responder. Klaus assentiu pensativo. Uma apreciadora emocional da arte, admirável. Muitos se prendem apenas na técnica e esquecem a alma. Laura soltou o ar que estava prendendo. Tinha funcionado. Foi ao alcançar o copo d'água que o desastre aconteceu. Sua mão trêmula bateu na taça de vinho, derrubando-a. O líquido vermelho se espalhou pela toalha branca como uma mancha crescente. Ai, meu Deus! Ela se levantou rapidamente, pegando o guardanapo para tentar limpar. Eu sinto muito, eu sou tão desastrada, eu não... A mão grande e quente de Caio cobriu a dela, parando o movimento frenético. Está tudo bem. Acontece. Laura levantou os olhos e encontrou o rosto dele muito próximo. Ela tinha se inclinado sobre a mesa para limpar, e ele tinha feito o mesmo para segurá-la. Por um momento suspenso, o restaurante inteiro desapareceu. Existia apenas aqueles olhos fixos nos dela, a mão dele envolvendo a sua com firmeza mas delicadeza, e o cheiro da colônia amadeirada que ele usava. Respira, ele disse baixinho, um sorriso brincando nos lábios. Laura obedeceu, enchendo os pulmões de ar. Não tinha percebido que estava prendendo a respiração. Um garçom apareceu rapidamente, substituindo a toalha manchada e servindo mais vinho como se nada tivesse acontecido. Caio soltou a mão dela devagar, mas Laura ainda podia sentir o calor do toque. O restante do jantar passou em névoa. Laura tentava se concentrar nas conversas sobre economia e política internacional, mas estava intensamente consciente da presença de Caio ao seu lado. Cada vez que ele se movia, cada vez que falava com aquela voz profunda, ela sentia uma estranha energia entre eles. Quando a sobremesa finalmente chegou, um petit gâteau com sorvete que parecia uma obra de arte, Laura pegou a colher errada novamente. Caio discretamente empurrou a colher certa em sua direção, seus dedos roçando nos dela. Quando Laura olhou para ele, viu aquele brilho divertido em seu rosto. Ele percebeu tudo. Cada erro, cada hesitação, cada mentira. E por algum motivo incompreensível, parecia estar se divertindo com a situação. Os sócios eventualmente se despediram, comentando sobre reuniões futuras e contratos promissores. Richard apertou a mão de Laura calorosamente. Foi um prazer conhecê-la, Melissa. Você trouxe uma energia muito refrescante para nossa noite de negócios. O prazer foi meu, Laura respondeu, genuinamente surpresa por ter sobrevivido. Quando finalmente ficaram sozinhos na mesa, Caio se virou completamente para ela. Posso levá-la em casa? Não precisa, eu posso pegar um táxi. Insisto. Não era um pedido. Era uma afirmação gentil, mas firme. Um carro preto e reluzente parou na frente do restaurante. Um motorista uniformizado saiu e abriu a porta traseira. Laura entrou no veículo, afundando no banco de couro macio. Caio
entrou ao lado dela, e o espaço, de repente, pareceu muito pequeno. O carro começou a se mover suavemente pelas ruas iluminadas. Laura deu o endereço ao motorista, sua voz soando estranha aos próprios ouvidos. "Obrigado por esta noite", Caio disse, depois de um momento de silêncio confortável. "Você tornou um jantar de negócios tedioso em algo memorável." Laura riu nervosamente. "Memorável é uma forma educada de dizer desastroso? Memorável é uma forma honesta de dizer refrescante." Ele a encarou de novo. "Você é diferente das pessoas que costumo conhecer, Melissa. Isso é bom ou ruim? Ainda estou descobrindo, mas o jeito que ele sorriu, meio de lado, sugeria que era muito bom. O carro parou na frente do prédio simples de Laura. Ela deveria se sentir aliviada. A noite tinha acabado. Ela tinha sobrevivido à farsa, mas uma parte estranha dela não queria sair daquele carro. "Boa noite, Caio." "Boa noite, Melissa." Ele fez uma pausa deliberada. "Posso ter seu número? Gostaria de vê-la novamente." O coração de Laura deu um salto. Isso definitivamente não estava no plano. Mas antes que pudesse pensar nas consequências, ela se ouviu dando o número do celular. Caio salvou o contato com um aceno. "Vou ligar." Laura saiu do carro com pernas bambas e subiu até o apartamento em estado de choque. Quando entrou, Melissa estava no sofá esperando. "E então? Sobreviveu?" Laura se jogou ao lado da amiga. "Mel, acho que acabei de viver a noite mais estranha da minha vida." Laura passou o final de semana inteiro relembrando cada segundo daquele jantar, cada olhar de Caio, cada palavra, cada toque acidental. Era loucura. Ela tinha fingido ser outra pessoa, enganado um empresário bilionário, e agora ele queria vê-la de novo. O celular estava ali, na mesinha de centro, como uma bomba prestes a explodir. "Ele ainda não ligou?" Melissa perguntou pela 10ª vez naquela segunda-feira de manhã. "Não, e tomara que não ligue." Laura vestiu o uniforme simples da floricultura, uma camiseta verde com o logo da loja. "Mel, isso foi um erro. Eu deveria ter dito não quando ele pediu meu número. Você está louca? O homem mais rico da cidade quer te ver de novo. Ele quer ver você, não eu. Ele acha que eu sou você, lembra?" Laura prendeu os cabelos em um coque bagunçado. "Quando ele descobrir a verdade, vai ficar furioso." Melissa revirou os olhos. "Então não deixa ele descobrir ainda. Vai em mais alguns encontros, se diverte um pouco. Quando foi a última vez que você saiu com alguém?" Laura não respondeu, porque a resposta era constrangedora. Fazia mais de um ano desde seu último encontro desastroso. "É o que eu pensei." Melissa sorriu. "Vai trabalhar. Esquece esse homem. Se ele ligar, a gente decide depois." Mas esquecer Caio Monterrey era impossível. Durante todo o expediente na floricultura, Laura se pegou pensando nele. Nas mãos grandes, na voz profunda, no jeito que ele olhava para ela como se pudesse ler cada segredo escondido. Estava organizando um buquê de rosas vermelhas quando a sineta da porta tocou. Laura levantou os olhos distraidamente e quase derrubou o vaso. Caio Monterrey estava parado na entrada da pequena floricultura, completamente deslocado naquele ambiente humilde com seu terno impecável de risca de giz e presença que parecia preencher todo o espaço. "Bom dia", ele disse, as mãos nos bolsos, um sorriso divertido nos lábios. Laura ficou paralisada, uma rosa ainda na mão. "Caio? O que você está fazendo aqui?" "Comprando flores." Ele caminhou até o balcão com passos lentos e confiantes, observando o ambiente modesto. "É aqui que você trabalha?" O cérebro de Laura entrou em pânico total. Melissa era modelo. Melissa não trabalhava em floricultura. "Sim, quer dizer, é um trabalho extra. Sabe como é no começo da carreira de modelo? A gente precisa complementar a renda." Por que ela estava piorando a mentira? Por que não conseguia simplesmente ficar calada? Caio assentiu lentamente, claramente não acreditando em uma única palavra. "Entendo perfeitamente. Então, que flores você recomenda para, digamos, causar uma boa impressão?" "Depende. Para quem são?" "Para uma moça que conheci recentemente, alguém que me surpreendeu bastante."
Havia intensidade no olhar dele. Laura sentiu seu pulso acelerar. Ele estava falando dela? Rosas são sempre uma escolha segura. Muito óbvio. Ele se aproximou mais do balcão, pegando uma tulipa roxa delicadamente. E essas? Tulipas representam amor perfeito. Muito intenso para um primeiro encontro, não acha? Os olhos dele encontraram os dela, e Laura sentiu suas pernas ficarem fracas. Me ajuda para escolher, Melissa. Laura tomou fôlego e caminhou até a seção de flores mistas. Que tal lírios? Eles representam devoção, mas de forma sutil, elegante sem ser exagerado ou assustador. Perfeito. Vou levar uma dúzia. Então... Enquanto Laura preparava o buquê com mãos que tremiam ligeiramente, Caio observava cada movimento, encostado no balcão como se tivesse todo o tempo do mundo. Você tem um talento natural para isso, ele comentou suavemente. As flores ganham vida nas suas mãos. Obrigada. Laura amarrou a fita de cetim no buquê com um laço perfeito e estendeu para ele, dizendo o valor. Caio pagou e então, para total surpresa de Laura, estendeu as flores de volta para ela. São para você. Laura ficou boquiaberta. O quê? Você disse que lírios representam devoção sutil. Parece apropriado. O sorriso dele era devastador. Aceita jantar comigo amanhã à noite? Algo mais casual dessa vez. Prometo menos confusão com talheres. Sim? As palavras saíram antes que Laura pudesse pensar. Ótimo. Te pego às 7. E com um aceno tranquilo, ele saiu da loja, deixando Laura segurando o buquê de lírios e completamente atordoada. Seu João, o dono da floricultura, saiu dos fundos com olhos arregalados. Esse não era Caio Monterrey, o empresário dos jornais? Era, Laura sussurrou, ainda processando. E ele te deu flores? Menina, você pegou um peixe grande. Se ao menos ele soubesse a verdade patética por trás de tudo. Os dias seguintes se tornaram uma sequência surreal de encontros casuais. Na terça-feira de manhã, Caio apareceu no café onde Laura tomava chocolate quente toda manhã antes do trabalho. Uma rotina sagrada que mantinha há anos. Não acredito que você bebe chocolate quente, ele disse, sentando-se ao lado dela sem pedir permissão. Achei que modelos só bebiam água com limão e chás detox. Laura quase se engasgou com a bebida. Eu amo chocolate quente, sempre amei. Eu também. Ele pediu 2 ao atendente, um sorriso travesso no rosto. Conte-me algo verdadeiro sobre você, Melissa. Algo real. Verdadeiro? Sim. Algo que ninguém mais sabe. Havia sinceridade genuína nos olhos dele. Laura mordeu o lábio inferior nervosamente. Ela podia dar uma verdade, desde que não revelasse demais. Eu queria ter estudado botânica. Sempre amei plantas, flores, a forma como elas crescem seguindo ciclos perfeitos da natureza. Por que não estudou então? Vida aconteceu. Precisava trabalhar, ajudar a família, pagar contas. Os sonhos ficaram para depois. Caio ficou em silêncio por um longo momento, apenas observando ela. Não é tarde demais, sabe? Para perseguir sonhos. Talvez um dia. Laura tomou um gole do chocolate, sentindo o calor reconfortante. E você? Sempre quis ser empresário? Nunca quis, na verdade. Mas era o que meu pai esperava, o que a família inteira esperava. Então me tornei exatamente isso. Havia amargura na voz dele. Você não gosta do que faz? Eu sou extremamente bom nisso. Mas gostar? Não sei se algum dia realmente gostei. Ele olhou pela janela para a cidade movimentada lá fora. Às vezes sinto que estou vivendo a vida que foi escolhida para mim, não a que eu teria escolhido. Laura viu vulnerabilidade genuína nele. Por que não muda? Porque quando você constrói um império inteiro, não pode simplesmente abandoná-lo. Ele voltou a olhar para ela e sorriu, afastando a melancolia. Mas essa conversa está ficando pesada demais para um chocolate quente matinal, não acha? Na quinta-feira à tarde, Caio a convidou para um passeio no Parque Central. Laura tentou recusar, dizendo que tinha trabalho até às 6, mas ele foi insistente de forma charmosa. 1 hora. Me dê apenas 1 hora do seu dia. Aí lá estava ela, caminhando pelo parque ao lado de um bilionário no meio de uma tarde ensolarada.
vestindo jeans simples e tênis gasto, enquanto ele usava calça social e camisa branca com mangas dobradas. Você não relaxa nunca? Laura perguntou, apontando para a roupa dele. Isso é eu relaxando. Ele respondeu com uma risada. Deveria me ver em reuniões de conselho. Eles caminharam em silêncio confortável até chegarem ao lago. Caio apontou para um barco pequeno amarrado no pier. Quer dar uma volta? Você sabe remar? Posso aprender. O sorriso dele era travesso. Acabaram no barco e Caio realmente não sabia remar direito. O barco zigue-zagueava pelo lago enquanto ele lutava com os remos e Laura ria tanto que sua barriga doía. Pare de rir e me ajuda, ele reclamou, mas estava rindo também. Laura pegou um dos remos e juntos conseguiram estabilizar o barco. Remaram até o centro do lago, onde a água estava calma e o barulho da cidade era apenas um murmúrio distante. É bonito aqui, Laura disse olhando ao redor. Tranquilo. É. Mas quando ela olhou para Caio, percebeu que ele não estava olhando a paisagem. Estava olhando para ela. O que foi? Ela perguntou. Estou tentando te entender. Você é um mistério interessante, Melissa. Ele se inclinou levemente. E eu gosto de mistérios. Laura sentiu borboletas no estômago. A química entre eles era inegável, palpável. Estava ficando cada vez mais difícil manter a farsa, quando tudo o que ela queria era ser honesta com ele. Quando ele a deixou em casa mais tarde, Laura sentiu algo mudar. Não era mais só nervosismo. Era algo mais profundo, mais assustador. Ela estava começando a se apaixonar por Caio Monterrey. Uma semana havia se passado desde o passeio de barco e Laura estava vivendo em constante tensão. Caio continuava aparecendo em sua vida com uma frequência que a deixava simultaneamente feliz e apavorada. Ele levava café na floricultura, convidava para almoços rápidos, mandava mensagens engraçadas durante o dia. E a cada encontro, Laura sentia a mentira pesar mais em sua consciência. Você precisa contar a verdade logo, Melissa disse naquela sexta-feira à tarde, enquanto ajudava Laura a se arrumar. Quanto mais tempo passa, pior vai ser quando ele descobrir. Eu sei. Mas como eu começo essa conversa? Oi, Caio, lembra de mim? Na verdade, eu não sou quem disse que era. Exatamente assim. Melissa passou batom nos lábios de Laura. Ele parece gostar muito de você. Talvez entenda. Ou talvez me odeie por ter mentido desde o começo. Naquela noite, Caio a buscou para um evento beneficente em um hotel 5 estrelas. Laura usava um vestido azul marinho emprestado de Melissa e tentava parecer confiante, mas por dentro estava em pedaços. O salão estava repleto de pessoas ricas e importantes, todas vestidas com suas melhores roupas de grife. Laura segurava o braço de Caio, sorrindo educadamente, enquanto ele cumprimentava empresários e políticos. Você está tensa, Caio sussurrou no ouvido dela, sua mão quente pousada nas costas nuas que o vestido revelava. Relaxa, estou aqui com você. Mas era exatamente isso que a deixava tensa. A forma como ele cuidava dela, como a protegia, como a fazia se sentir especial. Tudo construído sobre uma mentira. Eles circularam pelo salão por quase 1 hora, quando uma mulher loira se aproximou com um sorriso afiado. Caio, querido. A mulher beijou ambas as bochechas dele. Quanto tempo! E quem é essa criatura linda? Verônica, esta é Melissa. Caio apresentou educadamente. Os olhos de Verônica percorreram Laura de cima a baixo, avaliando cada detalhe. Melissa, tenho certeza que conheço você de algum lugar. Você não desfilou na Semana de Moda de Milão ano passado? O sangue de Laura congelou. Não, eu trabalho mais com campanhas fotográficas. Que estranho, juro que seu rosto é familiar. Verônica estreitou os olhos, estudando-a intensamente. Verônica coleciona rostos. Caio interveio suavemente, sua mão apertando a cintura de Laura em apoio. Ela é curadora de arte, passa o dia inteiro estudando feições. É verdade, Verônica riu, mas seus olhos permaneceram desconfiados. Bem, foi um prazer, Melissa. Quando a mulher se afastou, Laura soltou o ar que estava prendendo. Estava quase confessando tudo ali mesmo quando outra mulher se aproximou, essa mais velha e com ar de autoridade.
Melissa Andrade? A mulher sorriu, mas havia veneno naquele sorriso. Que coincidência! Acabei de sair de um chá com sua agente Carmen. Ela mencionou que você estaria em Paris essa semana. O mundo de Laura desabou. Seu rosto empalideceu e ela sentiu as pernas ficarem fracas. Deve haver algum engano, Caio disse rapidamente. Os planos mudaram de última hora. O mundo da moda é imprevisível. A mulher arqueou uma sobrancelha claramente não convencida. Claro, que pena que Carmen não me avisou. Quando finalmente conseguiram se afastar, Laura estava tremendo. Caio, eu preciso... Não aqui. Ele segurou a mão dela firmemente. Vamos sair. Eles deixaram o evento discretamente. Caio dirigiu em silêncio tenso até que pararam em frente à cobertura dele. Laura estava prestes a protestar, mas ele já tinha saído do carro e aberto a porta dela. Precisamos conversar. E não será na rua, ele disse, a voz firme mas não agressiva. Laura o seguiu até o elevador privativo. O apartamento dele era moderno e minimalista, com uma vista espetacular da cidade, através de janelas enormes. Vinho? Caio ofereceu, servindo 2 taças sem esperar resposta. Laura aceitou a taça com mãos trêmulas e foi até a varanda. A cidade brilhava lá embaixo como um céu invertido de estrelas. Caio, eu preciso te contar algo. Ela começou ainda de costas para ele, reunindo coragem. Algo que deveria ter contado desde o começo. Estou ouvindo. Ele se aproximou, ficando ao lado dela na varanda. Laura virou-se para encará-lo, lágrimas ameaçando transbordar. Eu não sou Melissa Andrade, meu nome é Laura, Laura Ramos. Melissa é minha melhor amiga. Ela estava doente na noite daquele primeiro jantar e me pediu para ir no lugar dela. Eu nunca imaginei que te veria de novo. Nunca imaginei que isso se tornaria... isso. Ela esperava raiva, esperava ser chamada de mentirosa e golpista. Mas Caio apenas ficou em silêncio por um longo momento, olhando para ela com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Eu sei, ele finalmente disse. Laura piscou confusa. O quê? Eu sei que você não é Melissa. Sei desde o primeiro jantar. Caio tomou um gole do vinho. Você era muito desajeitada, muito genuína, muito... diferente. Nenhuma modelo profissional agiria daquela forma. E você não disse nada? Por quê? A voz de Laura falhou. Porque eu queria que você me contasse quando estivesse pronta. Queria que confiasse em mim. Ele colocou a taça de lado e deu um passo em direção a ela. E também porque estava curioso. Queria conhecer a verdadeira você, não a personagem que estava tentando interpretar. Você deve me achar horrível, uma mentirosa, uma... Eu acho você fascinante. Caio interrompeu tocando o rosto dela delicadamente. Laura Ramos, finalmente posso te chamar pelo seu verdadeiro nome. Você não está com raiva? Raiva? Estou aliviado. Ele sorriu. Finalmente não preciso mais fingir que não sei a verdade. Laura soltou uma risada que era metade choro. Então tudo isso, você sempre soube? Sempre. E cada dia que passava, eu me apaixonava mais pela verdadeira você, não pela Melissa inventada. Ele acariciou a bochecha dela com o polegar. Conte-me tudo. Agora, quem você realmente é, sem mentiras, sem máscaras. E Laura contou. Contou sobre Melissa doente, sobre o dinheiro necessário para o tratamento, sobre como nunca imaginou que veria Caio novamente. Contou sobre seu trabalho na floricultura, sobre seu sonho de estudar botânica, sobre sua vida simples. Eu sinto muito por ter mentido, ela finalizou, as lágrimas escorrendo. Eu nunca quis enganar você. No começo era só uma noite, mas então você continuou aparecendo e eu não consegui te deixar ir. Caio limpou as lágrimas dela com os polegares, segurando o rosto dela entre as mãos. Não se desculpe por me dar a chance de conhecer a pessoa mais incrível que já conheci. Caio... Posso te beijar agora, Laura? Ele sussurrou tão perto que ela podia sentir a respiração dele. Posso beijar a verdadeira você? Laura mal conseguiu acenar. Sim. Ele se inclinou, fechando o espaço entre eles. Mas justamente quando seus lábios estavam a milímetros de distância, o celular de Laura tocou alto, quebrando o momento. Era Melissa. Desculpa, pode ser importante, Laura disse, afastando-se e atendendo.
Era apenas Melissa confirmando que ela estava bem. Quando desligou 2 minutos depois, Laura virou-se e viu Caio na sala, dando-lhe espaço. A magia do momento tinha se dissipado. Eu deveria ir, Laura disse de repente acanhada. Ou você poderia ficar. Caio se aproximou novamente. Podemos pedir comida, assistir um filme, apenas estar juntos. Sem mentiras, sem pressão, apenas Laura e Caio. Laura olhou para ele, para aquele homem que tinha todas as razões para estar furioso, mas escolheu entender. Apenas Laura e Caio? Apenas nós. Ele estendeu a mão. Recomeçando do jeito certo. Laura segurou a mão dele e sorriu. Do jeito certo. E pela primeira vez, desde que tudo começou, Laura sentiu que podia finalmente respirar. A verdade estava exposta, e ele ainda estava ali, segurando sua mão. Depois daquela noite na cobertura, tudo mudou entre Laura e Caio. Não havia mais máscaras, não havia mais mentiras. Era apenas eles dois, descobrindo um ao outro de verdade. E Laura nunca tinha sido tão feliz. Caio passou a conhecer a verdadeira Laura Ramos. Não mais a personagem Melissa que frequentava restaurantes caros, mas a florista que acordava cedo, que cheirava a pétalas frescas e que encontrava felicidade nas coisas mais simples da vida. No sábado seguinte, Caio apareceu na floricultura no final do expediente, com um sorriso que iluminava seu rosto inteiro. O que você faz depois do trabalho? Ele perguntou, encostado no balcão. Geralmente vou para casa, tomo banho, assisto alguma série. Laura estava fechando o caixa, contando as notas. Do dia. Que tal mudar a rotina? Me leva para conhecer seus lugares favoritos, os verdadeiros, não os que você acha que eu gostaria. Laura parou e olhou para ele. Meus lugares não são chiques, Caio. São lugares simples de gente comum. Perfeito. Estou cansado de lugares chiques. Ele pegou a mochila dela. Vamos. Laura o levou primeiro para a feira de artesanato, que acontecia todo sábado na praça perto de sua casa. Caio, com sua calça jeans escura e camisa de mangas dobradas, ainda estava elegante demais, mas seus olhos brilhavam de curiosidade genuína. Olha isso. Laura parou em uma barraca de bijuterias artesanais. A dona Margarida faz essas peças com materiais reciclados. Cada uma é única. Caio observou os colares e brincos coloridos. São lindos. Ele pegou um colar com pingente de flor azul. Posso? Antes que Laura pudesse responder, ele colocou o colar nela, seus dedos roçando a nuca dela enquanto fechava o fecho. Laura sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Perfeito, ele disse, admirando. Quanto é, dona Margarida? Caio pagou e ainda comprou mais 3 peças, fazendo a senhora sorrir de orelha a orelha. Enquanto caminhavam pela feira, Laura mostrava cada barraca com entusiasmo, contando histórias sobre os artesãos que conhecia há anos. Você realmente conhece todo mundo. Aqui, Caio observou, vendo como as pessoas cumprimentavam Laura com carinho. É minha comunidade. Essas pessoas são minha família. Laura acenou para o seu Carlos, que vendia pastéis. Quer experimentar o melhor pastel da cidade? Eles comeram pastéis de queijo em pé na própria barraca, e Caio admitiu que era realmente o melhor que já havia provado. Depois, Laura o levou para o pequeno cinema de bairro que exibia filmes antigos. Hoje é sessão especial de clássicos, ela explicou enquanto compravam pipoca. Espero que você goste de filmes antigos. Nunca assisti muitos, Caio confessou. Então está na hora de começar. O cinema estava quase vazio. Laura e Caio sentaram no fundo, e durante o filme, ela percebeu que ele não estava assistindo à tela. Estava observando ela, a forma como ela sorria durante as cenas românticas. O que foi? Laura sussurrou. Você fica ainda mais bonita quando está feliz. Sabia disso? Laura sentiu o rosto esquentar. Presta atenção no filme. Quando saíram já era noite. Caio insistiu em caminhar Laura até em casa, mesmo morando a apenas 3 quadras. A rua estava tranquila, iluminada por postes que criavam círculos dourados no chão. Obrigado por hoje, Caio disse quando pararam em frente ao prédio dela. Foi o melhor sábado que tive em anos. Talvez o melhor da minha vida. Mesmo?
Melhor que jantares em restaurantes estrelados? Muito melhor, porque foi real. Porque foi com você. Ele tocou o colar que havia comprado ainda em seu pescoço. Posso te ver amanhã? Amanhã é domingo. Eu costumo dormir até tarde e fazer absolutamente nada. Posso fazer nada com você? Laura riu. Você não sabe fazer nada, Caio. Me ensina então. E ele realmente apareceu no domingo com roupas casuais que Laura nunca tinha visto nele. Moletom e tênis. Melissa quase caiu da cadeira quando abriu a porta. Bom dia, Caio cumprimentou com um sorriso. Trouxe café e croissants. Eles passaram o domingo inteiro no apartamento pequeno. Laura ensinou Caio a fazer brigadeiro, e ele queimou a primeira leva, fazendo os dois rirem tanto que Melissa teve que pedir silêncio do quarto dela. Assistiram filmes no sofá, comeram pizza direto da caixa, e Caio contou histórias da infância que Laura nunca imaginaria. Minha mãe morreu quando eu tinha 8 anos, ele compartilhou, sua voz suave enquanto Laura estava encostada em seu ombro no sofá. Câncer. Foi rápido demais. Depois disso, meu pai se fechou completamente. Eu praticamente cresci sozinho. Laura entrelaçou os dedos nos dele. Sinto muito, Caio. Foi há muito tempo, mas acho que por isso me tornei tão parecido com ele. Fechado, focado só no trabalho. Ele olhou para ela. Até você aparecer e me mostrar que existe outra forma de viver. Você merece ser feliz, do seu jeito. Você me faz feliz, Laura. Mais feliz do que eu sabia que era possível. A tensão entre eles era palpável. Estavam tão pertos, sozinhos na sala enquanto Melissa estava no quarto. Laura podia sentir o calor do corpo dele, o cheiro da colônia suave que ele usava. Laura, ele sussurrou, seu rosto se aproximando. E então, a porta do quarto de Melissa se abriu. Desculpa interromper, Melissa disse, parecendo genuinamente arrependida. Laura, seu pai ligou, disse que é urgente. O momento se quebrou. Laura pegou o celular e atendeu. Quando desligou 5 minutos depois, estava visivelmente abalada. Tudo bem? Caio perguntou, preocupado. Minha mãe está no hospital, nada grave, uma crise de pressão alta, mas eu preciso ir. Deixa eu te levar. Caio disse imediatamente, pegando as chaves do carro. Caio, é no interior. São 3 horas de viagem. Então são 3 horas que vamos passar juntos. Ele sorriu. Vai buscar suas coisas. Durante a viagem, Caio segurou a mão de Laura o tempo todo, acariciando os dedos dela em um gesto reconfortante. Eles conversaram sobre tudo e nada, e Laura percebeu que se sentia completamente à vontade com ele. Quando chegaram ao hospital e Laura viu que sua mãe estava bem, apenas precisando de repouso, ela finalmente relaxou. E quando apresentou Caio aos pais como alguém muito especial, viu a felicidade nos olhos deles. Seu pai puxou Caio de lado por um momento. Cuida bem da minha menina. Com minha vida, Caio respondeu sério. Na volta para a cidade, já era madrugada. Laura estava cansada, a cabeça apoiada no ombro de Caio, enquanto ele dirigia com cuidado. Obrigada, ela murmurou quase dormindo, por ter vindo comigo, por estar aqui. Sempre vou estar aqui, Laura, para tudo. Ele beijou o topo da cabeça dela com ternura. Você se tornou a pessoa mais importante da minha vida. Laura sorriu, seus olhos já fechados. Pela primeira vez, ela acreditou completamente que aquele amor impossível estava se tornando a coisa mais real da sua vida. Quando acordou na manhã seguinte em sua própria cama, com um cobertor sobre ela que não estava lá antes, encontrou um bilhete na mesinha de cabeceira escrito com a letra de Caio. Você adormeceu no carro. Te trouxe até o quarto com a ajuda da Melissa. Durma bem, minha florista. Te ligo mais tarde. C. Laura abraçou o bilhete contra o peito, sentindo seu coração transbordar. Ela estava completamente apaixonada por Caio Monterrey. E o mais incrível, ele estava apaixonado por ela também. 3 semanas se passaram desde a viagem ao interior, e o relacionamento entre Laura e Caio havia se aprofundado de uma forma que ela nunca imaginou possível. Eles se falavam todos os dias, se viam sempre que possível, e Laura finalmente tinha permitido que todas as suas barreiras caíssem.
Não havia mais medo, apenas a certeza crescente de que estava vivendo o grande amor da sua vida. Naquela sexta-feira à noite, Caio ligou com uma proposta diferente. Janta na minha cobertura hoje? Eu mesmo vou cozinhar, Laura riu. Você sabe cozinhar? Posso aprender pelo YouTube, ele respondeu, e ela podia ouvir o sorriso na voz dele. Ou pedir ajuda ao chefe. Tanto faz. Quero apenas você, eu e uma noite tranquila, sem interrupções. Laura sentiu algo diferente no tom dele. Uma promessa não dita que a fazia sentir borboletas. Que horas? 7. E Laura? Vista algo confortável. Hoje é só sobre nós dois. Quando Laura chegou à cobertura às 7 em ponto, usava um vestido simples de verão, branco com pequenas flores e sandálias rasteiras. Nada sofisticado, apenas ela mesma. Caio abriu a porta e o sorriso dele foi imediato. Você está linda, ele disse, puxando-a para dentro e plantando um beijo suave em sua testa. Perfeita. A cobertura estava transformada. Velas espalhadas pela sala criavam uma luz suave e romântica. Música jazz tocava baixinho. E a mesa estava posta para dois, com uma simplicidade elegante. Você fez tudo isso? Laura perguntou impressionada. Com a ajuda do YouTube e algumas ligações de emergência para minha tia. Ele admitiu rindo. Mas fiz o máximo que pude sozinho. Queria que fosse especial. O jantar foi perfeito. Caio tinha preparado uma massa carbonara surpreendentemente boa, e eles conversaram sobre planos futuros, sonhos antigos, medos secretos. Laura contou sobre seu desejo de um dia ter uma floricultura própria, e Caio falou sobre sua vontade de viajar pelo mundo sem compromissos. Sabe o que eu mais quero? Ele disse, servindo vinho. Acordar um dia e não ter reuniões agendadas, não ter que usar terno, apenas existir. Por que não faz isso? Porque tenho medo de decepcionar meu pai, de destruir o legado da família. Ele segurou a mão dela sobre a mesa. Mas você está me ensinando que talvez esteja tudo bem querer algo diferente, que minha felicidade também importa. Você merece ser feliz, Caio, mais do que qualquer negócio. Depois do jantar, eles foram para a sala. Caio colocou uma playlist de músicas lentas e estendeu a mão. Dança comigo? Laura aceitou. E eles dançaram descalços no meio da sala, os corpos colados, o mundo lá fora deixando de existir. Era só eles dois, balançando ao som da música, em perfeita sincronia. Laura, Caio sussurrou em seu ouvido, fazendo um arrepio percorrer toda a sua espinha. Posso te beijar agora? De verdade, dessa vez sem interrupções? Ela afastou-se apenas o suficiente para olhar nos olhos dele. Sim, por favor. E finalmente, depois de semanas de quase beijos e momentos interrompidos, Caio inclinou a cabeça e capturou os lábios dela. O beijo começou suave, quase reverente, mas rapidamente se aprofundou. As mãos dele estavam em sua cintura, puxando-a mais perto, e as mãos dela se entrelaçaram nos cabelos dele. Era tudo que Laura havia imaginado e mais. Era fogo e ternura, paixão e cuidado, tudo misturado em uma intensidade que a deixava tonta. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. Caio encostou a testa na dela, os olhos fechados. Uau, ele murmurou. Uau, Laura concordou, rindo nervosamente. Ele abriu os olhos e a olhou com uma intensidade que fez as pernas dela ficarem fracas. Laura, eu preciso te dizer algo. Agora, antes que eu perca a coragem. O que é? Eu te amo. Estou completamente apaixonado por você. Ele acariciou o rosto dela com as duas mãos, como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Você mudou minha vida, Laura Ramos. Me fez sentir vivo de novo. As lágrimas brilharam nos olhos dela. Eu também te amo, Caio. Tanto que às vezes me assusta. Ele sorriu e a beijou novamente. Dessa vez, o beijo tinha um significado diferente. Era uma declaração, um compromisso silencioso. As mãos dele deslizaram pelas costas dela, e Laura sentiu seu corpo inteiro pegar fogo. Quando os lábios dele deixaram sua boca e começaram a trilhar um caminho pelo pescoço, ela não conseguiu segurar o suspiro que escapou. Caio, ela sussurrou. Ele parou imediatamente, olhando para ela com cuidado. Você quer parar? Não,
Laura respondeu, a voz firme apesar do nervosismo. Mas eu preciso te contar algo primeiro. Pode me contar qualquer coisa. Ela reuniu coragem. Eu nunca estive com ninguém antes. Sou virgem. Caio ficou completamente imóvel, processando. Então, seu rosto se suavizou de uma forma que fez o coração de Laura derreter. Laura, ele disse, a voz rouca, obrigado por confiar em mim, por me escolher. Ele beijou a testa dela com extrema delicadeza. Você tem certeza? Porque podemos esperar o tempo que você precisar. Tenho certeza, quero isso, quero você. Ela olhou nos olhos dele. Quero que seja com você, Caio, porque eu te amo. Eu também te amo, ele respondeu. Tanto. Vou cuidar de você, prometo. Ele a pegou no colo com facilidade. Laura enlaçou as pernas na cintura dele, enquanto ele caminhava em direção ao quarto, parando a cada poucos passos para beijá-la, para ter certeza de que ela ainda queria. Você tem certeza? Ele perguntou quando chegaram à porta do quarto. Sim. E agora? Ele perguntou ao colocá-la delicadamente na cama. Sim, Caio. Eu confio em você completamente. E ele a amou. Com paciência, com cuidado, com uma ternura que fez Laura chorar de emoção. Cada toque era reverente, cada beijo uma adoração. Caio perguntava se estava tudo bem a cada momento, garantindo que ela estava confortável, que estava sentindo prazer. Quando finalmente se tornaram um, Laura sentiu que algo profundo havia mudado entre eles. Não era apenas físico, era emocional. Era a união de duas almas que tinham se encontrado. Depois, deitados juntos, Laura aninhada no peito de Caio enquanto ele acariciava seus cabelos, ela se sentiu completa. Você está bem? Ele perguntou pela 10ª vez, beijando o topo da cabeça dela. Estou perfeita, foi perfeito. Laura olhou para cima. Obrigada por ter sido tão cuidadoso, tão carinhoso. Sempre vou cuidar de você, Laura, sempre. Ele a puxou mais perto. Você é minha agora, e eu sou seu. Para sempre. Laura sorriu, fechando os olhos. Para sempre. Eles adormeceram entrelaçados, e Laura soube com absoluta certeza que tinha encontrado o amor da sua vida. Aquele homem que começou como uma mentira se tornou a verdade mais bonita que ela já viveu. 2 meses haviam se passado desde aquela noite mágica, na cobertura de Caio. Laura e Caio estavam completamente apaixonados, vivendo em uma bolha perfeita, onde apenas eles existiam. Ele a visitava na floricultura todos os dias, já era amigo de seu João e de todos os clientes regulares. Laura passava os finais de semana com ele e haviam criado uma rotina confortável e amorosa, mas toda a bolha eventualmente estoura. Foi em uma quinta-feira à tarde, quando Caio chegou na floricultura com uma expressão tensa que Laura nunca tinha visto antes. Precisamos conversar, ele disse, e aquelas 3 palavras fizeram o estômago dela revirar. O que aconteceu? Meu pai quer te conhecer, e não posso mais adiar. Caio passou a mão pelos cabelos, nervoso. Ele está fazendo um jantar de família amanhã à noite. Insistiu que você fosse. Laura sentiu um frio percorrer seu corpo. Ele sabe sobre mim? Sabe que estou vendo alguém sério, mas não sabe detalhes. Caio segurou as mãos dela. Laura, meu pai é difícil. Ele é tradicional, rígido e tem expectativas muito específicas. Expectativas que eu não preencho, Laura completou, a voz pequena. Não me importo com o que ele pensa, só me importo com você. Ele beijou a testa dela. Mas preciso te preparar. Amanhã pode ser complicado. E foi muito pior do que complicado. O jantar era na mansão da família Monterrey, uma propriedade imensa nos arredores da cidade. Laura usou seu melhor vestido, mas ainda se sentiu completamente inadequada quando entrou na sala de jantar suntuosa, com lustres de cristal e tapeçarias antigas. Alberto Monterrey era uma versão mais velha e muito mais fria do filho. Ele examinou Laura da cabeça aos pés, com olhos críticos e um sorriso que não alcançava os olhos. Então você é Laura, ele disse, apertando a mão dela com força calculada. A florista.
A forma como ele disse florista soou como insulto. Sim, senhor, Laura respondeu, mantendo a cabeça erguida apesar do nervosismo. O jantar foi tortuoso. Alberto fazia perguntas aparentemente educadas, que eram na verdade ataques disfarçados sobre a origem de Laura, sua educação, sua família. Cada resposta que ela dava parecia decepcioná-lo ainda mais. E seus pais fazem o quê, querida? Alberto perguntou, cortando o bife com precisão cirúrgica. Meu pai é mecânico. Minha mãe é costureira. Que encantador. Profissões muito honestas. O tom deixava claro que ele não achava encantador. Caio estava ficando cada vez mais tenso ao lado dela, a mandíbula travada. Mas Laura tocou o joelho dele por baixo da mesa, pedindo silenciosamente que se controlasse. Foi durante a sobremesa que Alberto finalmente tirou a máscara. Laura, você parece uma moça simpática, ele começou, limpando a boca com o guardanapo. Mas preciso ser franco. Meu filho tem responsabilidades, um legado, para carregar. Ele precisa de alguém do mesmo nível social, alguém que entenda nosso mundo. Pai, Caio começou, mas Alberto levantou a mão. Você é jovem, inexperiente, vem de um mundo completamente diferente. Não tem educação formal, não tem conexões. Os olhos dele eram cruéis. Caio vai se cansar dessa novidade eventualmente. Homens como nós sempre voltamos para nosso próprio meio. Laura sentiu cada palavra como um golpe. As lágrimas ardiam em seus olhos, mas ela se recusava a deixá-las cair na frente daquele homem. Com todo respeito, Sr. Monterrey, ela disse, a voz tremendo mas firme. Eu amo seu filho. E posso não ter dinheiro ou conexões, mas tenho dignidade. E não vou ficar aqui ouvindo você me humilhar. Ela se levantou da cadeira. Obrigada pelo jantar. Boa noite. Laura, espera. Caio se levantou também, mas ela já estava saindo. Laura pegou um táxi na portaria, as lágrimas finalmente caindo livremente. Seu celular tocou várias vezes com ligações de Caio, mas ela não conseguia atender. Precisava pensar, processar a humilhação. Quando chegou em casa, Melissa estava esperando acordada. O que aconteceu? Você está arrasada. Laura contou tudo entre soluços. Melissa a abraçou forte. Aquele velho horrível. Melissa estava furiosa. Como ele ousa? Ele tem razão, Mel. Laura disse, a voz quebrada. Eu não pertenço àquele mundo. Nunca vou pertencer. Caio merece alguém melhor. Não diga isso. Caio te ama. Amor não é suficiente às vezes. Laura limpou o rosto. Não quando os mundos são tão diferentes. Nas horas seguintes, Caio ligou inúmeras vezes. Mandou dezenas de mensagens. Mas Laura não respondeu nenhuma. A dor era profunda demais. Às 3 da manhã, ela finalmente escreveu. Seu pai está certo. Nós somos de mundos diferentes. Isso nunca vai funcionar. Desculpa, Caio. Eu te amo. Mas não posso mais fazer isso. Ela apertou enviar antes que pudesse se arrepender. A resposta veio imediatamente. Não. Não termina isso por mensagem. Vou aí agora. Por favor, não venha. Preciso de tempo sozinha. Desculpa. Laura bloqueou o número dele, desligou o celular e chorou até adormecer no sofá, nos braços de Melissa. Enquanto isso, na mansão Monterrey, Caio estava tendo a maior briga da sua vida com o pai. Como você ousa? Caio gritava, algo que nunca tinha feito. Como ousa humilhar a mulher que eu amo? Eu estava te protegendo. Protegendo? Você destruiu a única coisa boa na minha vida. Caio estava tremendo. Sabe qual é o problema, pai? Você está tão amargurado desde que mãe morreu que esqueceu o que é amor verdadeiro. Alberto ficou pálido. Não ouse falar da sua mãe. Mãe te amava. E ela era professora, não era rica. Era exatamente como Laura. Mas você se casou com ela porque o amor era mais importante. Isso era diferente. Não era. Você se tornou exatamente o tipo de homem que odiava. Caio pegou as chaves. Eu escolho Laura. E se você não consegue aceitar isso, então talvez seja a hora de eu seguir meu próprio caminho. Ele saiu batendo a porta, deixando Alberto sozinho, pela primeira vez em anos sentindo remorso. Caio dirigiu até o apartamento de Laura, mas ela não atendeu o interfone. Ele ficou na chuva que começou a cair,
olhando para a janela iluminada. Laura, ele gritou. Laura, por favor, não desiste de nós. Não deixa meu pai destruir o que temos. Melissa abriu a janela. Caio, ela está dormindo. Ela precisa de tempo. Eu amo ela, Melissa. Mais do que qualquer coisa. Meu pai não importa, nada importa. Eu sei. E ela sabe. Mas hoje foi devastador para ela. Deixa ela processar. Quanto tempo? O que ela precisar? Desculpa, Caio. A janela se fechou. Caio ficou ali na chuva por 20 minutos antes de voltar para o carro, encharcado e destroçado. Dentro do apartamento, Laura estava acordada, ouvindo tudo, chorando silenciosamente. Você ouviu? Melissa perguntou. Ouvi. Ele te ama muito, Laura. Eu também o amo, mas não posso passar o resto da vida sendo olhada como inferior. Laura olhou pela janela, vendo a silhueta do carro dele. Vou deixá-lo ir. É o melhor para ele. Mas mesmo dizendo isso, seu coração gritava que estava cometendo o maior erro da sua vida. 3 meses se passaram desde aquela noite terrível. 3 meses de dor, de saudade, de arrependimento profundo. Laura tinha voltado à sua rotina na floricultura, mas era como se todas as cores tivessem desaparecido do mundo. As flores que antes a enchiam de alegria, agora apenas a lembravam de Caio, de cada buquê que ele havia comprado, de cada sorriso que ele havia dado ao entrar naquela loja. Melissa estava preocupada. Laura mal comia, mal sorria, apenas existia mecanicamente. Você precisa ligar para ele, Melissa insistia toda semana. Vocês dois estão infelizes, isso é ridículo. Não posso, Mel. Seria egoísmo meu. Ele precisa seguir em frente, encontrar alguém adequado. Mas ele ama você, e eu o amo. Por isso preciso deixá-lo ir. Mas o destino tinha outros planos. Era uma sexta-feira à noite, quando Laura recebeu uma ligação de um número desconhecido. Ela quase não atendeu. Alô? Laura Ramos? Uma voz feminina, elegante e madura. Sim, quem fala? Meu nome é Helena Monterrey. Sou a tia de Caio. Preciso muito falar com você. Poderia me encontrar amanhã? Laura ficou em silêncio. Eu não sei se é uma boa ideia. Por favor, é sobre Caio. Ele não está bem, Laura, e acredito que só você pode ajudá-lo. Contra seu melhor julgamento, Laura concordou. No dia seguinte, encontraram-se em uma cafeteria discreta. Helena era uma mulher de 50 e poucos anos, elegante, mas calorosa, com olhos gentis que lembravam os de Caio. Obrigada por vir, Helena começou. Sei que meu irmão foi terrível com você. Alberto me contou tudo, e ele está arrependido, mesmo sendo orgulhoso demais para admitir. Senhora Monterrey. Helena, por favor. Ela sorriu tristemente. Laura, Caio está destruído. Trabalha demais, não sai para nada além de trabalho, não sorri mais. É como se a luz tivesse apagado nele. Laura sentiu as lágrimas queimarem. Ele vai superar, vai encontrar alguém. Não existe alguém melhor. Você é a pessoa que ele ama. Helena segurou a mão de Laura. Minha querida, vi Caio crescer, vi ele se tornar uma cópia fria do pai. Mas quando estava com você, ele era diferente, era feliz, era vivo. Mas seu irmão deixou claro que eu não sou adequada. Alberto estava errado, completamente errado. E sabe, ele finalmente percebeu isso. Helena tirou um envelope da bolsa. Isto é para você. Com mãos trêmulas, Laura abriu. Era uma carta escrita à mão com caligrafia firme. Senhorita Ramos, não sou bom com desculpas, pois raramente preciso oferecê-las, mas devo a você as mais sinceras. Fui cruel, preconceituoso e injusto. Você me lembrou de alguém que amei muito. Minha falecida esposa, que também veio de origens humildes. Eu a amei mais do que qualquer coisa, e ainda a amo. Talvez por isso tenha reagido tão mal a você. Você representava tudo o que perdi. Todo o amor genuíno que deixei morrer dentro de mim. Meu filho me confrontou de uma forma que nunca tinha feito. Ele me fez ver que estava me tornando um homem que minha esposa teria se envergonhado de conhecer. Caio ama você. Profundamente. E depois de refletir, percebo que você o ama também. Pessoas que se amam de verdade são raras. Não deixe meu orgulho idiota destruir isso.
Por favor, dê uma segunda chance ao meu filho. E a mim também. Respeitosamente, Alberto Monterrey. Laura estava chorando abertamente, as lágrimas caindo sobre o papel. Ele está arrependido de verdade, Helena disse suavemente. E Caio está esperando por você. Ele nunca desistiu, Laura. Mesmo quando você não respondia, ele continuou te amando. Eu também nunca parei de amá-lo, Laura confessou. Nem um segundo. Helena sorriu. Então o que está esperando? Naquela mesma noite, Laura estava em pé na frente do prédio comercial de Caio, reunindo coragem. Eram 9 da noite de sábado. Mas ela sabia que ele estaria lá trabalhando. Subiu até o último andar. A recepção estava escura, mas havia luz saindo de uma sala no final do corredor. Laura caminhou devagar. Através da porta de vidro, ela o viu. Caio estava sentado à mesa, cercado de papéis, a gravata frouxa e o rosto cansado. Ele parecia ter emagrecido e havia olheiras profundas. Laura sentiu o coração se partir. Ela bateu na porta suavemente. Caio levantou a cabeça e, quando a viu, ficou completamente imóvel. Por um momento pareceu não acreditar. Então se levantou tão rápido que a cadeira caiu. Laura! A voz dele estava rouca, cheia de emoção. Ela abriu a porta devagar. Oi? O que você está fazendo aqui? Ele não se aproximou, como se tivesse medo de que ela desaparecesse. Sua tia me procurou, e seu pai me escreveu uma carta. Laura deu um passo para dentro, e eu percebi que cometi o maior erro da minha vida ao te deixar. Laura, me deixa terminar, por favor. Ela respirou fundo. Eu tive medo. Medo de não ser boa o suficiente, medo de te envergonhar. Mas o que percebi nesses 3 meses horríveis é que o único arrependimento real é não ter lutado por nós. Caio tinha lágrimas nos olhos. Você não tem ideia de quanto esperei ouvir isso. Eu sinto muito por ter desistido, por não ter confiado no que tínhamos. Laura estava a poucos passos dele. Eu te amo, Caio Monterrey. Te amo tanto que dói. E se você ainda me quiser... Ela nem terminou. Caio fechou a distância entre eles e a puxou para seus braços, beijando-a com toda a dor, todo o amor, toda a saudade de 3 meses. Laura retribuiu com a mesma intensidade, as mãos entrelaçadas nos cabelos dele. Nunca mais, Caio disse entre beijos. Nunca mais nos separamos. Nunca mais deixo você ir. Nunca mais, Laura prometeu. Eles ficaram ali abraçados, apenas sentindo a presença um do outro. Laura, Caio finalmente disse afastando-se. Espera aqui, só um segundo. Ele foi até a mesa, abriu uma gaveta e voltou com uma pequena caixa de veludo. Laura parou de respirar. Eu comprei isso há 2 meses, ele disse abrindo a caixa para revelar um anel delicado com um diamante solitário. Tenho carregado comigo todos os dias, esperando você voltar. Laura estava chorando de novo. Eu sei que deveria fazer isso de forma mais romântica. Caio continuou, sua voz embargada. Mas não posso esperar mais. Laura Ramos, você me fez voltar a viver. Me ensinou que existe mais na vida do que trabalho. Me mostrou que amor verdadeiro vale mais que tudo. Ele se ajoelhou ali mesmo, no meio do escritório frio. Casa comigo. Deixa eu passar o resto da minha vida te amando, te fazendo feliz, provando todos os dias que você é a pessoa mais importante do meu mundo. Sim, Laura mal conseguiu falar. Sim, sim, 1000 vezes sim. Caio deslizou o anel em seu dedo com mãos trêmulas. Então se levantou e a girou no ar, os dois rindo e chorando. 2 meses depois, em um sábado ensolarado, Laura e Caio se casaram em um jardim florido. A cerimônia foi intimista, apenas família e amigos próximos. Melissa foi a madrinha, chorando de felicidade. E Alberto Monterrey não só compareceu, como abraçou Laura antes da cerimônia. Bem-vinda à família, filha, ele disse, e havia calor genuíno em sua voz. A cerimônia foi perfeita. Laura usou um vestido simples, mas elegante, com flores naturais nos cabelos. Caio não conseguiu segurar as lágrimas quando ela caminhou até ele. Você está tão linda, ele sussurrou. A mulher mais linda do mundo. Quando o juiz disse, pode beijar a noiva, Caio puxou Laura para seus braços e a beijou profundamente para os aplausos dos convidados. Na recepção,
decorada com milhares de flores que Laura havia escolhido, eles dançaram colados. Feliz? Caio perguntou. Mais do que imaginei ser possível, Laura respondeu. Você? Completo. Pela primeira vez na vida me sinto completo. Quando jogou o buquê, foi Melissa quem pegou. E quando Laura e Caio saíram da festa rumo à lua de mel, sob uma chuva de pétalas, Laura olhou para trás uma última vez. Viu Melissa acenando, Helena sorrindo, até Alberto com um sorriso genuíno. E percebeu que toda a jornada tinha valido a pena. Porque o amor verdadeiro não conhece classes sociais. O amor verdadeiro apenas acontece, transformando pessoas, quebrando barreiras, unindo mundos impossíveis. Enquanto o carro se afastava, Caio segurou a mão de Laura e a beijou. Para sempre, ele prometeu. Para sempre, ela ecoou. E eles viveram felizes para sempre, provando que às vezes os contos de fadas acontecem, desde que tenhamos coragem de lutar por eles. Se esse conteúdo te prendeu, mostra que está com a gente. Inscreva-se, curta e deixe seu comentário. É rápido e ajuda demais o canal.